Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial trazia uma nova ordem ao mundo. Depois de 6 anos de longos e violentos combates, grande parte da Europa estava completamente destruída. 2 novas nações haviam sido as maiores vencedoras desse conflito, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética, encabeçada pela Rússia, possuía uma esfera de influência, na prática, um cinturão de proteção, composto por diversos países como Polônia, Romênia, Ucrânia, Belarus, Bulgária e Hungria. Esses países eram na prática vassalos do regime comunista, cedendo seus bens e controlados fortemente por Moscou. A Tchecoslováquia tenta em 1948 formar um governo antissoviético, mas uma forte intervenção soviética restabelece o controle sobre o país. Os países da chamada Europa Ocidental, totalmente devastados pela Segunda Guerra, têm de lidar com o medo constante de um possível avanço soviético contra suas fronteiras. Apesar de vencedores da guerra, países como França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e até mesmo Inglaterra passavam por crises terríveis. A destruição e recessão que a guerra havia criado deixava espaço para que governos totalitários surgissem, e o maior medo de todos era de que governos pró-soviéticos pudessem se levantar. Para inibir esse sentimento, resgatar a autoestima e tentar trazer finalmente uma estabilidade ao continente europeu, os Estados Unidos criam, através de seu secretário de Estado, George Marshall, o que ficaria conhecido como Plano Marshall. O plano visava injetar uma grande quantia de dinheiro, o distribuindo para vários países destruídos pela guerra. A quantia chegava a 13 bilhões de dólares, equivalentes a 90 bilhões nos dias de hoje. Vale lembrar que países da esfera soviética foram estritamente proibidos de receber esse auxílio por Moscou. De fato, a tentativa da Tchecoslováquia foi o que levou ao golpe de Estado que o deixou totalmente controlada pelo regime comunista. A ajuda de tamanho capital foi de extrema valia para os países europeus e ajudou a acalmar os ânimos nas grandes capitais como Londres e Paris. Porém, havia grande pressão e até demandas vindas de Moscou que exigiam que vários países não aceitassem tal ajuda. Para reforçar tais demandas, os soviéticos possuíam cerca de 30 divisões de exército, cerca de 1 milhão de soldados prontos para uma investida. Com um olhar mais profundo e crítico, o secretário do Gabinete Internacional britânico, Ernest Bevin, demonstrou preocupação. Ele defendia a ideia de que, apesar de bem-vindo, apenas um fundo econômico não era o suficiente para fazer os pequenos e ainda fragilizados países resistirem a uma pressão constante russa. Como dito em um célebre discurso de Winston Churchill em 1946, de Stettin no Báltico até Trieste no Adriático, uma cortina de ferro caiu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas famosas cidades e populações estão no que devo chamar de esfera soviética e estão submetidos não apenas à influência, mas a um alto e, em alguns casos, implacável controle de Moscou. Em 4 de março de 1947, o primeiro Tratado de Defesa Mútua é assinado entre Inglaterra e França, conhecido como Tratado de Dunkirk, cidade notória pela evacuação do exército inglês que havia sido cercado na Segunda Guerra por tropas nazistas. O tratado é anunciado como um pacto de vigilância sobre a Alemanha, para que garantissem que essa não mais se levantaria em armas contra o restante da Europa. Porém, de fato, era uma tentativa de fortalecimento entre as partes contra um possível avanço soviético. Um ano depois, em 17 de março de 1948, Bélgica, Holanda e Luxemburgo entram para essa aliança no que ficou conhecido como Tratado de Bruxelas. Em março de 48, a Noruega seria pivô de uma situação extremamente crítica. O governo britânico recebe um comunicado de que um ultimato soviético era inevitável nos próximos dias. As exigências soviéticas eram de que a Noruega não deveria aceitar nenhum investimento do Plano Marshall e assinar um pacto com a União Soviética. A posição norueguesa era vital, pois dava controle ao Mar Báltico
e além de uma possível saída para o Oceano Atlântico, era também a última barreira que poderia defender os mares do Reino Unido. Certos do perigo que isso implicava, o governo britânico convida diplomatas americanos para uma reunião de emergência. Liderados por Ernest Bevin, os britânicos conseguem mostrar que um contínuo avanço soviético levaria a uma guerra que ninguém queria. Apesar de já unidos pelo Tratado de Bruxelas, os europeus sabiam que o país mais forte e que de fato colocaria um freio nos soviéticos ainda estava de fora da aliança. Como o primeiro-ministro belga Paul Henri Spaak declarou abertamente, depois das derrotas da Segunda Guerra, os europeus não confiam mais em suas instituições militares, e apenas uma participação americana traria essa confiança. Bevin ainda reforçou que se Washington pudesse oferecer uma evidência concreta de resistir ao avanço comunista, então os países europeus se sentiriam mais seguros em refutar as demandas vindas de Moscou. Havia resistência do Congresso americano de entrar para tal aliança. Os Estados Unidos haviam passado por um processo de desarmamento no pós-guerra, que viu seu exército ser diminuído de 5 milhões de homens para 600 mil em pouco tempo. O objetivo era se concentrar no polo industrial e elevar a economia interna a um nível jamais visto. A lógica era simples. Manter um grande exército em outro continente era um preço alto que os americanos estavam hesitantes em pagar. Os ingleses argumentam que a maior importância do pacto seria passar a mensagem de que todos estavam na mesma página e se ajudariam em um caso extremo. Assim, o mais importante seria o próprio pacto e não o poder militar que ele possuía. Com certa relutância, os Estados Unidos enviam um grupo de diplomatas para uma conferência com os membros do Tratado de Bruxelas. O relatório redigido a Washington assinala: dado o poderio militar soviético e a constante pressão do Kremlin, com a intimidação para uma conquista de toda a Europa, a melhor solução para esse problema seria uma aliança formal entre Estados Unidos e os países da Europa. Bevin ainda ressaltou que não queria repetir o que chamava de um gravíssimo erro ao término da Primeira Guerra, onde a chance de manter uma grande potência como os Estados Unidos como aliado havia sido perdida. Assim, em 4 de abril de 1949, é assinado o Tratado de Washington. Nascia então a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mais do que uma aliança de segurança militar, essa aproximação servia para dar estabilidade na política dos países membros, evitando golpes e ditaduras, sobretudo evitando um possível avanço soviético. Como Bevin havia colocado, a aproximação desses países mostrava que os Estados Unidos e a Europa estavam na mesma direção, prontos para se defender e seguir adiante no mundo pós-guerra. A OTAN era criada visando a defesa e manutenção da paz dos países que dela faziam parte. 12 países participam de sua fundação: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Itália, Noruega, Islândia e Portugal. O primeiro secretário-geral da organização, o britânico Lord May, disse: esse tratado não pode ser mais um assinado cheio de pompa, fotógrafos e canetas de ouro e ser colocado na gaveta. É necessária ação imediata e contínua. A ação imediata dita por Ismay era de uma construção de um exército europeu, cujo qual estaria pronto para responder a qualquer ameaça vinda de fora. Ao entrar para a aliança, os países concordavam com 14 artigos que regiam a organização. Neles se encontravam condições como achar soluções pacíficas para as crises internacionais, promover instituições democráticas, cooperação econômica. E o quinto, e talvez mais importante artigo, era o de que um ataque a um membro da OTAN era um ataque a todos os demais. Isso era o que garantia a segurança das nações e levaria à tentativa de intimidar a União Soviética. Mas estabelecer um exército com homens vindos de tantos países não era tarefa fácil. E em 1950, após testes e a confirmação de que os soviéticos haviam acabado de desenvolver armas nucleares, o general Bernard Montgomery, famoso pelas batalhas do Egito e da Normandia durante a Segunda Guerra, comentou: se a Europa Ocidental fosse atacada agora, haveriam cenas de uma terrível confusão. Enquanto na Europa, a OTAN ainda tentava achar seu caminho, potências imperiais com territórios na África e Ásia como Reino Unido, França e Holanda tentam deslocar tropas da aliança para seus fins coloniais, subjugando revoltas e garantindo territórios. Esses pedidos são veementemente recusados pelos Estados Unidos, que alegam que a organização deveria ser utilizada única e exclusivamente para garantir a paz
e que os países membros deveriam promover a democracia e liberdade, e não retirá-los dos outros. Esse conceito, com o tempo, seria fator influente para a dissolução de vários territórios coloniais que eram mantidos com braço de ferro pelos europeus. Em 1952, 2 novos membros são convidados a entrar para a OTAN. Eles eram de posição geográfica extremamente importante, e sua entrada seria um marco, pois traria a credibilidade que a organização tanto precisava. Grécia e Turquia, inimigos históricos, colocaram suas diferenças de lado e entraram pela primeira vez na história para uma aliança militar. Juntos, os países controlavam o acesso ao mar Mediterrâneo e fechariam o acesso aos soviéticos que ficariam presos ao Mar Negro, sem possibilidade de saída para o mar aberto. Os gregos, depois de anos de ocupação nazista, haviam passado por uma sangrenta guerra civil. Exaustos e destruídos, o primeiro-ministro Nikolaos Plástiras declarou: "Ninguém pode negar que agora, como membro do Tratado do Atlântico, junto de grandes potências, todas repúblicas livres, a Grécia dormirá mais tranquila." A situação da Turquia sempre foi mais delicada. Por gerações o país perseguiu, expulsou e matou minorias dentro de suas fronteiras. Talvez o mais infame tenha sido o genocídio dos armênios durante a Primeira Guerra, onde cerca de 1 milhão foram mortos. Para garantir que situações como essa não acontecessem e envolvessem o nome da OTAN, os países que dela fizessem parte teriam de ser politicamente estáveis e dar garantia de que haveria segurança para as minorias étnicas viverem em paz. Apesar de isso nem sempre ser seguido à risca, esses protocolos marcaram uma nova página na história turca e mundial. Um fato curioso ocorreu em 1954, quando após a morte do ditador Joseph Stalin, a União Soviética toma uma decisão que surpreende o mundo e pede entrada à OTAN. Com um discurso menos belicoso, eles argumentam que poderiam ajudar a garantir a paz e sugerem que a Alemanha fosse reunificada, mas mantida como um estado neutro que jamais constituísse um exército novamente. Porém, por trás desse pedido estava uma causa muito óbvia. Um dos protocolos para a entrada de um novo país para a organização é de que todos os demais aceitem essa entrada. Uma vez membra, a União Soviética poderia vetar a entrada de qualquer outro país, assim evitando o crescimento da aliança. Por não ter um governo democrático e por controlar seus países vizinhos, a proposta é imediatamente recusada. De volta ao centro europeu, os olhos de todos se voltam para a Alemanha. Com um enorme território e sendo o coração da divisão entre Ocidente e União Soviética, a defesa dessa região era vital. O grande problema era o fantasma que uma Alemanha com um exército carregava. Como passar para o mundo que depois de apenas uma década do fim da Segunda Guerra, a Alemanha já poderia ser confiada a ter forças armadas novamente? A resposta veio com o chanceler Konrad Adenauer. Em uma reunião com membros do Conselho da OTAN, é decidido que se um novo exército alemão fosse nascer, esse ficaria sob total controle da aliança e que todos os seus membros deveriam não ter conexão com o antigo regime nazista. Como o próprio secretário Lord May havia dito na fundação da organização, a OTAN serviria para manter os Estados Unidos dentro, a União Soviética fora e os alemães controlados. Um acordo é fechado e os alemães são permitidos a formar um exército considerável que chegaria a 500 mil homens nos anos 60. Esse exército começaria do zero, não herdando nenhuma tradição de seu antigo antecessor. Todos os soldados fariam um juramento de lealdade a essa nova força armada em uma data extremamente importante, 20 de julho, para relembrar o dia 20 de julho de 1944, quando uma tentativa de assassinato a Adolf Hitler foi cometida. Os patronos desse exército eram 2 dos cérebros dessa tentativa de se livrar do ditador, Klaus von Stauffenberg e Henning von Treschow, que foram presos e mortos logo depois do ataque. Para comandar essa nova força foi escolhido o general Hans Speidel. Speidel era opositor às perseguições raciais impostas pelo Partido Nazista e, segundo apontado por historiadores, só conseguiu escapar de represálias por ser membro do grupo de comando do general Erwin Rommel, que além de se destacar nos campos de batalha, também ficaria conhecido por se opor a Hitler. Speidel foi o único oficial do alto escalão envolvido na trama que sobreviveu. Preso 2 dias depois ao ataque, ele conseguiu escapar quando aguardava a execução e, após semanas fugindo, conseguiu se render às tropas francesas. Ele viria a ser comandante supremo das forças da OTAN entre 1957 até 1963. Assim, em novembro de 1955, a Alemanha Ocidental entrava para a organização do Tratado do Atlântico Norte.
Os soviéticos finalmente respondem com força, fazendo um pacto com sua esfera de influência. No dia 14 de maio de 1955, o Pacto de Varsóvia é assinado, englobando a União Soviética, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, Romênia e Albânia. Apesar de já possuir tropas em todos esses países satélites, o pacto mandava uma resposta ao Ocidente, sinalizando que os países do bloco soviético também estariam unidos. Contudo, essa união se mostrou complexa e extremamente instável. Havia descontentamento entre as nações menores de terem de investir em forças armadas, já que isso tirava valioso fundo que poderia ir para investimentos de infraestrutura. O auge desse conflito de ideias internas veio em 1968, com um movimento chamado Primavera de Praga, capital da então Tchecoslováquia. Os tchecos, descontentes com a situação e submissão a Moscou, demonstram sinais de querer se aproximar do Ocidente. Liderados por seu presidente Alexander Dubček, as reformas e discursos liberais levam a uma forte represália e invasão soviética. Moscou taxa o movimento como um ataque ao ideal comunista e exige que todos os países do pacto contribuíssem com tropas para a invasão. Descontentes com a ideia e argumentando que a ideia do pacto era de se defender contra um possível ataque externo, Romênia e Albânia se recusam a participar. O presidente Dubček pede à população para que não haja resistência, assim evitando o que ele chamou de banho de sangue inútil. Ainda assim, cerca de 200 pessoas são mortas. Dubček é destituído e expulso do Partido Comunista. Depois de uma tentativa de envenenamento, ele se muda para a Eslováquia, onde viveria no anonimato até o início dos anos 90. Só então, com o fim da União Soviética, ele recebe um prêmio internacional de humanidade por sua luta contra a opressão. Para manter a credibilidade, a OTAN se mantém estritamente fora de qualquer conflito que não envolvesse um ataque direto a seus membros. Os anos de 1965 a 1970 foram críticos com o alto número de soldados americanos engajados no que ficou conhecido como Guerra do Vietnã, o maior conflito em que os americanos se envolveram durante a Guerra Fria. A OTAN, entretanto, manteve seu foco na Europa, mas com os americanos com a atenção dividida, ficava evidente que mesmo com a aliança havia um grave problema. A organização, ainda que com todos os países unidos, nunca teve mais soldados ou material de guerra que a União Soviética. A resposta a isso foi o que ficou conhecido como Nova Visão. Se homens e materiais não eram suficientes, o bloco ocidental contava com uma vantagem: armas nucleares. No que ficou conhecido como Corrida Atômica, os dois blocos tentaram elevar o número e potência de suas armas nucleares. A criação de mísseis intercontinentais com alcance de 5.000 quilômetros e a crise dos mísseis em Cuba seriam frutos disso. A corrida nuclear só perderia intensidade em 1987, com um tratado entre Estados Unidos e uma União Soviética já em crise. Esse tratado, assinado pelo presidente americano Ronald Reagan e o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, firmava que mísseis de longo alcance, como os intercontinentais, deveriam ser desativados e destruídos. Anos se transformam em décadas e a Guerra Fria continua. A OTAN se mantém forte, apesar das diversas crises enfrentadas. 1982 foi um ano de destaque. Em abril desse ano, o governo militar argentino, liderado por Leopoldo Galtieri, invade e conquista a Ilha das Malvinas, então território britânico. Essa foi a primeira vez que um membro da organização foi atacado. Porém, o artigo 6 da aliança diz que apenas um ataque em territórios do Atlântico Norte são considerados um ataque a todos os membros. Apesar de certo protesto do governo britânico na época, a coerência da OTAN é mantida, e os britânicos seguem para uma guerra que levaria cerca de 2 meses até a reconquista de seu território perdido no Atlântico Sul. Durante essa crise, em maio de 82, acontece a incorporação de um novo membro para a organização, a Espanha. Temendo os avanços territoriais feitos por países do norte da África, financiados pela União Soviética, como Marrocos, Argélia e Líbia, todas as ex-colônias europeias, a Espanha pede e é incorporada à aliança com o objetivo de garantir sua soberania e vetar um possível avanço soviético vindo da África. 1989, o ano das grandes revoluções ao redor da Europa. Em forte crise econômica, o governo soviético começa a perder e afrouxar o seu controle sobre países que mantinham influência. Em 9 de novembro de 1991, após o início do trânsito de civis de um lado para o outro, as pessoas se juntam e o Muro de Berlim, construído em 1961, é derrubado. Isso dá início à unificação da Alemanha. Para a OTAN,
Isso teve um grande significado. A Alemanha Ocidental mantinha a maior parte de soldados da organização, com cerca de 800 mil homens no início dos anos 90. Depois de 46 anos de divisão, os alemães finalmente estavam sob uma mesma bandeira. Preocupados com o governo pró-Ocidente, os soviéticos organizaram uma conferência que é realizada na pequena ilha de Malta em dezembro de 1989, onde o então presidente americano George Bush pai se encontra com o secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev. Aqui acontece um importante acordo entre as partes. Apesar de nenhum documento assinado, os Estados Unidos se comprometem que a OTAN não expandiria e não montaria nenhuma base no território que até então era da Alemanha Oriental. Assim, não haveria nenhuma ameaça à integridade territorial soviética. 2 anos depois, e a União Soviética chegava ao fim. Com isso também chegam ao fim o Pacto de Varsóvia e todo o controle e influências de Moscou. Os antigos países que incorporaram o bloco obtêm independência e começam a traçar seus próprios caminhos. Com a queda do regime, muitos se perguntam se a OTAN não deveria deixar de existir também. Afinal, ela havia sido criada para controlar e defender seus membros de um possível avanço soviético. A resposta da organização está em seus princípios de fundação: defesa mútua em caso de algum ataque, mantimento da democracia, sistemas políticos baseados em economia de mercado, tratamento digno de minorias e um comprometimento em responder a conflitos pacificamente. Com o fim da União Soviética, a Iugoslávia, também um estado comunista, mas formado por 6 nações, acabou se desintegrando. Uma guerra sangrenta acontece entre croatas e bósnios contra os sérvios, que representavam a maior das nações iugoslavas, e atacam seus vizinhos com discursos de fazerem uma limpeza étnica e uma grande Sérvia na região. O conflito é o mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com milhares de soldados mortos e com diversos crimes de guerra perpetuados pelos sérvios. ONU e OTAN se juntam e fazem áreas de segurança, onde civis podiam ficar sem medo de serem atacados. Porém, em julho de 95, soldados e grupos paramilitares sérvios atacam a área da cidade de Srebrenica e cometem um massacre de mais de 8 mil civis. A OTAN então monta sua primeira ação ofensiva da história. Em uma campanha aérea com mais de 400 aviões empregados, o bombardeio de posições sérvias leva a um acordo de paz conhecido como o Tratado de Dayton, onde a divisão de territórios é feita. A OTAN manteria tropas na região até 2004 para garantir a paz. Essas disputas e o medo de uma Sérvia reacionária levaram Croácia e Albânia, também atingida pelo conflito, a ingressar na OTAN em 2009. Em 1999, 3 novos membros com peso histórico enorme são incorporados: Polônia, República Tcheca e Hungria. 3 países do antigo Pacto de Varsóvia e, notoriamente, os 3 que mais resistiram ao controle de Moscou. Segundo o historiador polonês Ryszard Zieba, tendo a Polônia feito parte do bloco oriental, o povo polonês temia que a Rússia, o sucessor do Estado soviético, manteria a Polônia em sua esfera de influência. O processo de resolver as diferenças históricas com a Rússia apenas reforçou esse medo e causou ainda mais mal-entendidos. A entrada de países como Polônia, República Tcheca e Hungria tem direta ligação ao ressentimento do passado e preocupação de um possível revisionismo russo. O então presidente tcheco Václav Havel declarou no dia em que assinava a entrada do seu país: "Nós nunca fizemos parte de uma aliança tão forte e sólida que, na sua essência, respeita a soberania e vontade de nossa nação." O ministro do exterior da Polônia, Bronisław Geremek, ainda salientou emocionado: "A Polônia volta para onde sempre pertenceu, o mundo livre." A primeira década desde o fim da Guerra Fria havia visto apenas o conflito da antiga Iugoslávia. O sentimento mundial era de que guerras estariam ficando para trás, até que o fenômeno do terrorismo entra em questão. No dia 11 de setembro de 2001, o improvável acontece, e os Estados Unidos e o mundo veem horrorizados o ataque ao World Trade Center em Manhattan, Nova York, que deixa quase 3 mil mortos. Pela primeira vez em 52 anos de organização, um dos membros da OTAN tem seu território violado por um ataque vindo do exterior. Os Estados Unidos, então, acionam o artigo 5, que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos, e em 7 de outubro, os americanos lançam a Operação Enduring Freedom no Afeganistão, visando erradicar o Talibã e a Al-Qaeda e seu líder Osama Bin Laden, responsáveis pelo ataque ao World Trade Center.
As principais operações de combate foram realizadas por forças americanas, tendo o Reino Unido sido o segundo país a mais contribuir com soldados. A aliança se propôs a estabelecer e capacitar um exército afegão, com o objetivo de o deixar responsáveis pela segurança do país. Porém, em 2001, com a retirada total das forças americanas do Afeganistão, essa medida não foi concluída. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, apontou que com a saída dos Estados Unidos do território, ficaria inviável para que a organização continuasse atuando no país. Em 2004, 3 países, os conhecidos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, entram para a organização. Interesses desses países de fazerem parte da OTAN vêm desde o primeiro momento que tiveram independência da União Soviética em 1991. Como dito pelo governo estoniano em 93, a maior lição do tempo é simples, ele é curto e não vai esperar por países pequenos, referindo-se a um medo de o que uma Rússia forte poderia causar novamente. Enquanto as 3 nações tentavam promover reformas em seus governos para se adequarem às normas da aliança, forte discussão ocorria entre os membros se seria interessante receber 3 países tão pequenos e, consequentemente, de forças armadas tão fracas. Após longas reformas democráticas e uma predisposição de cooperar e resolver conflitos de forma pacífica, os 3 foram aceitos em 2004, junto com Bulgária, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Todos ex-participantes da esfera soviética. A entrada dos novos membros acirrou consideravelmente tensões com a Rússia, que alegava não entender o porquê de uma expansão da OTAN. A entrada de Montenegro e a mais recente da Macedônia do Norte, antigas nações jugoslavas, mostram como uma aliança é vista por países pequenos e frágeis como uma tábua de salvação contra regimes autocráticos. A nem tão recente crise com a Ucrânia pode ser explicada da mesma forma. Um país menor, historicamente dominado e cortado de seus direitos, que tenta garantir sua democracia e soberania. Sendo uma instituição internacional antiga, a OTAN tem se mostrado forte diante das mudanças de ordem global que enfrentou e enfrenta. Seus últimos envolvimentos ativos foram a defesa de civis na Líbia, que foram alvos de ataques pelo ditador Gaddafi, o combate ao tráfico humano nos mares do Mediterrâneo e a luta contra a pirataria na região do Chifre da África. Com o passar do tempo e de novas dificuldades surgindo, o fato de haver uma organização que une os países tem se mostrado o maior trunfo e razão pela qual a OTAN se mantém proeminente. Apesar do tempo, seu DNA democrático de apenas tomar uma decisão em consulta com todos os seus membros, sobretudo os menores, enriquece e credibiliza a história da instituição.